modelo de produção tem se espalhado pelo Brasil. E ainda, o cultivo de rosas no sul de Minas. Tem ainda os comentários do José Carlos de Lima Júnior e a previsão do tempo. É sábado, 7h15 na IPTV, 9h30, aqui na CBN. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h07. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes. Hoje, sexta-feira, 20 de dezembro de 2024. Para muita gente, a última sexta-feira do ano, hein? Para muita gente. Não é o nosso caso, estaremos aqui sempre ao vivo, trazendo todas as informações até o dia 31. E hoje vamos juntos com o CBN Esportes até meio-dia, atualizando todas as informações do time do seu coração em FM 99.1, pelos aplicativos da CBN Campinas e através do YouTube, youtube.com/CBN Campinas. João Paulo Magalhães é o novo presidente do Botafogo. O empresário vai comandar o clube associativo de 2025 até o fim de 2028. Na eleição de ontem, ele venceu o atual vice-presidente Vinícius Assunção. João Paulo recebeu 573 votos contra 399 de Vinícius Assunção. Foram 5 votos brancos e 10 nulos. E agora o destaque do Guarani, chegando com o repórter Antônio Lupe. Fala, Lupe. Tudo bem, Júlio? Uma ótima sexta-feira para você e para todo mundo que está acompanhando o CBN Esportes. O Guarani ainda não anunciou mais nenhuma contratação. Apenas o primeiro pacote, com 4 atletas e alguns já conhecidos do torcedor bugrino. A programação para a pré-temporada já está definida. Dia 26, os jogadores se apresentam e parte da pré-temporada vai ser realizada na cidade de Águas de Lindóia, no Oscarim, que tem uma bela estrutura. O Conegliano da Itália venceu o Red Rockets do Japão. De onde que é Conegliano? Desculpa. Aí, ouve aí, da pô. Itália. É. Fala quem joga no Conegliano aí. O Conegliano da Itália venceu o Red Rockets do Japão por 3-0 pelo encerramento da fase de grupos do Mundial de Clubes de Vôlei Feminino. As parciais foram de 25-21, 25-20 e 25-19. Esse placar garantiu Praia Clube na semifinal da competição como o segundo colocado do grupo B. O time brasileiro precisava que o Conegliano vencesse pelo menos por 1 set e com o resultado Praia chega à terceira semifinal do Mundial desde 2018. É mais fácil falar que o Praia Clube tá... Você sabe quem joga no Conegliano? Quem joga no Conegliano? Gabi Guimarães. Perfeito. Simplesmente a nossa capitã. A olímpica. monstra. É. Já informações do mercado da bola do futebol paulista, com destaque para o Palmeiras, que segue se movimentando. Além de Paulinho, agora o novo alvo do Verdão é Andréas Pereira. 4 dias depois de conquistar o seu 5º título mundial, o Cruzeiro venceu o Blumenau e voltou para a liderança da Superliga Masculina de Vôlei. A equipe mineira tomou um susto nas primeiras parciais, mas deslanchou a partir do terceiro set e conquistou a vitória por 3-1. E agora o destaque da Ponte Preta, Antônio Lupe. A Macaca que também tá on fire no mercado em busca de reforços para a temporada 2025. A Ponte vai para Bragança Paulista realizar aí a preparação para Campeonato Paulista e as outras competições que tem pela frente. Copa do Brasil, além da Série C do Campeonato Brasileiro. A expectativa fica por conta dos anúncios desses novos atletas. Tudo isso deve acontecer antes do dia 26.
data que também está programada para a apresentação do novo elenco da Ponte Preta. E para fechar um ano espetacular em sua primeira temporada profissional de tênis, João Fonseca se garantiu na semifinal do Next Gen ATP Finals, graças a 2 vitórias imponentes na competição. Depois de bater Arthur Fils na estreia, o jovem de 18 anos derrotou Lennart Thiem com facilidade por 3-1, parciais de 4-0, 4-0 e 4-2. Foi um jogo espetacular. Inclusive tem um ponto do João Fonseca espetacular num backhand. Tá jogando demais. E com as 2 vitórias em 2 jogos, o Carioca já se classificou matematicamente para a semifinal do torneio. E agora o destaque do mercado na bola. Ele está chegando, Fábio Scheib. Grande abraço para você, Fabião. Fala, Júlio Nascimento, muito bom dia ouvintes CBN. Temos novo técnico em São Januário. Depois da recusa de Renato Gaúcho, o Vasco acertou com o novo treinador Fábio Carilli, campeão da Série B com o Santos. Vai assumir então o Cruz Maltino. O Vasco também, que tem negociações avançadas com o meio-campista Tietê do Botafogo. Já outra SAF no mercado é o Bahia, que segue atrás de um goleiro. O tricolor baiano tentou a contratação do goleiro Everson, mas o Galo faz jogo duro e não quer liberar o jogador. O Bahia, que também tenta a contratação do volante Eric do Atlético Paranaense. Obrigado, Fábio Scheib. E agora a opinião de Carlos Eduardo de Freitas. Grande abraço. Bom dia, Carlão. Outro abraço para você, Júlio Nascimento. Bom dia a você, bom dia, ouvinte CBN. As nossas equipes já se preparando, os lugares da pré-temporada já foram aí divulgados, oficializados. Oscarim para o Guarani, aliás, um ótimo reduto, sensacional, aparelhagem, estrutura de Copa do Mundo, e já foi, né? Realmente um local de concentração para a equipe de Copa do Mundo. E a Ponte em Bragança Paulista também. A gente espera, olha, que este 2025 seja completamente diferente do que foi o terrível, futebolisticamente falando, para Campinas 2024. É isso, e convidando você a participar, mande sua mensagem para 991869070. 991869070, o WhatsApp que está à sua disposição. CBN Esportes tem os trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, o comando de stream é com Daniel França. Apresentação, Júlio Nascimento. Sou eu, 11 horas e 14 minutos. CBN Esportes Campinas. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito. Oferecimento Lumiar School. Nenhuma escola vai te surpreender tanto. Agende sua visita. 11 horas e 16 minutos. Thaís Azevedo está chegando com informações do trânsito aqui em Campinas. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio, Lupe, bom dia para todo mundo. Olha, Lupe, Júlio, desculpa, quem segue ali pela Avenida Orozimbo Maia tá carregado, viu, pela pista da direita, desde a Rua Coronel Quirino até a Avenida Brasil, isso sentido centro, e também pela pista da esquerda, quem sai ali da Avenida Brasil,
tem trânsito intenso. No sentido oposto, sentido norte e sul, motorista reduz a velocidade na saída da Avenida Anchieta e mais à frente, próximo a Major Solon. A Avenida Júlio Prestes agora tem trânsito fluindo bem. Ela estava bastante carregada sentido centro, mas agora as pistas seguem livres nos dois sentidos. A Avenida Norte e Sul tem lentidão sentido Guarani, na chegada à Rua Engenheiro Carlos Stevenson, e no sentido oposto, na chegada a Orozimbo Maia, desde a Rua Nuporanga. Quem segue pela Moraes Salles, excesso de veículos na saída ali do viaduto Miguel Vicente Cury, sentido Nova Campinas, e no sentido centro do viaduto Laurão até a Rua Itu. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. Thaís Azevedo volta na programação aqui da CBN, agora 11 horas e 17 minutos. Conheça o design esportivo do New City Hatchback, a versatilidade do Magic Seat e tecnologias com Honda Sensing e freio de estacionamento eletrônico. New City 2025, escolha inteligente em todos os sentidos. CBN Esportes Campinas. Muito bem, são 11 horas e 17 minutos, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Rapidamente, Fábio Scheib, vamos atualizar informações no mercado da bola, né? Muitas movimentações. Vasco da Gama de técnico novo. Fábio Carille, né? Chega já um pouco contestado pela torcida, que nas redes sociais não aprovou a contratação. Aliás, o Carille não consegue ser unanimidade de lugar nenhum, né? Lugar nenhum, né? No Só Santos no Corinthians, foi campeão. talvez. Exatamente. Ele chega no Santos, chega já contestado, é campeão, sai contestado, mesmo campeão. E agora no Vasco a mesma coisa. Lembrando que antes de acertar com o Ramon Dias, o Corinthians tentou a contratação do Carille também, acabou não dando certo, ele permaneceu no Santos e agora chega a equipe de São Januário. O Vasco que tentou o Renato Gaúcho, né, mas não acertou por questões financeiras e acabou fechando então com o Carille. O que pega bastante na torcida é a falta de convicção da diretoria, né, que tentou um estilo de jogo totalmente diferente com o Renato Gaúcho e acabou vindo para o Carille, que tem como uma das principais características o jogo mais pragmático, né, um cara mais defensivo. O Vasco também acertou ontem a contratação do zagueiro Lucas Freitas, era do Palmeiras, jogou na base do Palmeiras, estava no Juventude e foi repassado então ao Vasco da Gama, que tenta a contratação do Tietê também. Tietê, experiente jogador, 3 vezes campeão brasileiro por 3 equipes diferentes, né, pelo Palmeiras, Atlético Mineiro e agora pelo Botafogo, tentando dar uma experiência então para o Vasco da Gama. Já o Bahia, que era um goleiro, né, depois desse ano com atuações abaixo do goleiro do Bahia, o Bahia tenta a contratação do Everson, mas o Galo faz jogo duro, não quer liberar e deve renovar com o jogador. O Bahia que também tenta Eric, do Atlético Paranaense. Ele é muito cobiçado por muitos times do Brasil, o Corinthians, o Cruzeiro tentaram a contratação, mas o Bahia deve chegar forte com o City. Quer falar dos clubes paulistas também, Júlio? Vamos falar principalmente do Palmeiras, antes só pegar aqui a opinião do Carlão sobre Fábio Carille no Vasco da Gama. O Carille, ele convive, né, com estes questionamentos, é um cara que não conseguiu realmente conquistar o torcedor brasileiro, né, tirando o Corinthians, não sei se pela maneira de jogar, né, não sei se há um certo preconceito com relação ao Carille, até por esta ideologia um pouco mais defensiva, né, mas é um treinador que no Santos mostrou isso, né, defensivamente é um time que teve um bom comportamento, ofensivamente deixou a desejar, mas os times do Carille, claro, levando em conta essa situação um pouco mais defensiva, mas são times organizados. Sim. O Corinthians em 2017, pragmático é bem verdade, mas muito organizado. O Santos, Série B, organizado, não tão vistoso, mas organizado. Agora o Vasco tá complicado, né? O Tietê é um cara que há muito tempo não tem jogado bem, né? Ano passado, com a derrocada do Botafogo, ele não era um titular absoluto, esse ano um reserva realmente, tinha um papel de liderança dentro do elenco, mas tecnicamente tem deixado a desejar. Não sei se é o cara que resolveria os problemas do Vasco no meio-campo. O problema, eu acho que das críticas é justamente não pela escolha do Carille. É aquilo que o Fábio Scheib falou. Cara, tava tentando o Renato Gaúcho. A falta de convicção, né? É uma falta de convicção grande. De convicção. Aí o pessoal fala do Santos. O Fábio Scheib vai falar já, o Santos não anuncia ninguém. Mas, cara, eu acho que nesse momento... mas o Santos ele não tem técnico, mas ele tá renovando. Renovou com o Otero, renovou também com outros atletas. O Bigode também. Aderlan. O Aderlan tá machucado, teve que renovar, né? Não teve jeito. O próprio Bigode também ainda cabe uma reunião, porque a renovação era automática, né?
Se ele jogasse 60% dos jogos, a renovação seria automática. Agora, depende do próximo treinador. Se o treinador chegar e quiser Então, contar com o Bigode, ele permanece Mas, por exemplo, tranquilamente. eu vejo que tem muita Caso gente, o contrário, Santos rescisão. não contrata, o Santos não contrata. Mas eu acho que assim, é melhor você não contratar e trazer um profissional que tenha a filosofia do clube, Coerente com o que você coerente com o pensa. que você pensa, do que aquilo. A diretoria do Vasco, eu vou no Renato Gaúcho. Renato Gaúcho, um patamar salarial lá em cima, não deu certo. Quem tem no mercado? Tem esse. Vamos nesse aqui mesmo, então vamos ver se dá certo. Sei, Não tá tem com cara de ser o convicção. Quinteiros, né? Porque o Quinteiros Que, ele no está Santos, ele sim. está envolvido na decisão do Vélez na Supercopa Argentina. E eu acho que depois dessa decisão o Quinteiros deve aí conversar com o Santos, ter algo mais concreto. Senão o Santos não esperaria tanto, não. Sim. Né? Se ele não tivesse um cara já engatilhado. E o Palmeiras, sabe, Chebe? O Palmeiras que tem como prioridade a contratação, acertar de vez a contratação do Paulinho, né, atacante do Atlético Mineiro, que passou por cirurgia no começo desse mês, pertence ao Atlético Mineiro. O Palmeiras oferece a bagatela de 18 milhões de euros, isso mesmo, 18 milhões de euros, mais de 110 milhões de reais, mais 2 jogadores. A princípio o Patrick, né, o capitão da equipe sub-20, jogou esse último campeonato pelo Palmeiras, foi campeão brasileiro sub-20, e o Gabriel Menino, que está um pouco sem espaço no Palmeiras, contestado também pela torcida. O Palmeiras, então, oferece esses 2 jogadores mais 18 milhões de euros. E tem essa notícia nova que você trouxe, que surgiu hoje, notícia divulgada pelo Fabrício Romano. Fabrício Romano, lá um grande setorista, né? Um cara que acerta todas as contratações na Europa. Falou que Andréas Pereira pode estar perto do Palmeiras. O Palmeiras pretende fazer uma oferta para ele. Boa. O Andrés Pereira que tem apreço da torcida um palmeirense. ídolo palmeirense já. Se ele Por for outros confirmado, ele já é confirmado como um ídolo na torcida do Palmeiras. 11 horas e 23 minutos. Toque de Ouro, com André Heller. André Heller conosco aqui no CBN Esportes. Tudo bem, meu amigo? Quanto tempo? Sempre bom ter você aqui com a gente. Poxa vida, meus amigos, tudo bem, nem inacreditável, o ano está acabando. Você nos abandonou. E mais inacreditável ainda, o Carlão não me pagou um churrasco ainda. Ô, louco! Eu pagar um churrasco para um gaúcho? O André já disse aqui nesse microfone que ele é mais apreciador. É verdade. O que faz muito bem ele. Do que um executor. Um executor, exatamente. Um operador de churrasqueira. Eu sou um bom comedor de churrasco de alta performance. Aí, ó, tá vendo? Ô, André, aliás, já entrando, né, no assunto voleibol, uma reta final de ano boa pro Vôlei Renata, né? 6 vitórias seguidas, terminar o ano em alta. É muito legal, e aí eu tava até comentando aqui com o Carlão essa semana que o atleta de alto rendimento ele é tão cobrado, mas tão cobrado que o elenco tem que passar o ano, nessa virada de ano, já pensando em manter o ritmo no começo de janeiro, quando volta a Superliga, mas é positivo, né, terminar o ano com esse astral, com vitórias e jogando bem, como é a situação do Vôlei Renata, né? Júlio, você foi cirúrgico, fez essa observação com maestria. Primeira coisa que eu tenho que falar para vocês, eu acompanhei o Vôlei Renata nas últimas viagens, eu tive que me ausentar, então, dos nossos encontros, mas é muito bom estar podendo terminar o ano, não só com esse tipo de resultado que o Vôlei Renata vem conquistando, mas, sobretudo, o ambiente que este tipo de resultado, e eu não estou falando só de vitórias ou derrotas, eu estou falando como os resultados foram construídos. Isso está construindo um ambiente muito positivo no Vôlei Renata. É uma equipe que joga muito bem os compromissos oficiais, mas eu convido a todos que venham até o ginásio do Taquaral para assistirem os treinos do Vôlei Renata, que eu falo com muita propriedade, que são ainda melhores que os jogos. Isso é quase que contraditório. Geralmente a gente fala assim, olha, o time joga melhor do que treina. Não, esse time treina muito bem. Então, quanto mais treinar, ou quanto melhor treinar, maior é a chance de jogar ainda melhor. E esse movimento é muito bonito no esporte, porque essa equipe do Vôlei Renata ela é sedenta
por aprimoramento contínuo todos os dias. Hoje, apesar de os jogos já terem sido finalizados em 2024, o Vôlei Renata ainda tem treinos hoje. Hoje nós temos a clínica que nós oferecemos para os sócios torcedores até às 9h30 da noite. Eu estarei lá com todos eles. E digo mais, tá, Júlio? Corroborando o que você falou. A equipe do Vôlei Renata vai ter um período agora de recuperação, não é de folga, é de recuperação, porque comemorar o Natal e o Ano Novo com os familiares também faz parte do treinamento, faz parte da oxigenação que os atletas precisam ter, mas eles estão indo para suas casas com trabalho de casa ou com lição de casa. Eles terão trabalhos físicos, de condicionamento físico, preparação física, muito pesados. Eles farão aí em torno de 5 a 7 sessões de condicionamento físico que são fundamentais para a continuidade do campeonato. Os atletas de alta performance escolheram essa profissão, nós escolhemos o esporte como nossa profissão, e essa é uma condição sine qua non para quem quer alta performance e excelência no ambiente esportivo. Carlão de Freitas. André, agora sim, bom dia. É um prazer estar com você novamente. Cara, que jogaço terça-feira, realmente emocionante. Toda a superação da equipe, 2 lesionados, o Mauricião ainda terminou o jogo, né? Mas o primeiro lesionado é o Bruninho e realmente preocupa. É menos pior que foi uma lesão muscular, mas terá que ser tratada. Como que o grupo recebe essa notícia? No jogo, o grupo entendeu a ausência do Bruninho e deu uma resposta positiva com o Cristiano, mas como que o Vôlei Renata agora, neste momento de paralisação, encara aí a lesão do seu principal destaque? Carlão, eu vou te responder com uma frase que eu costumo usar e que é um mantra quando eu falo de esporte. Então, a nossa equipe, o Vôlei Renata, compreendeu que uns suprem o que aos outros falta, e nós também compreendemos que nós todos juntos realizaremos o que nenhum de nós sozinho conseguirá realizar. Ou seja, é um desfalque importante, é o Bruno, é o nosso levantador, mas a equipe está tão bem preparada que nós iremos suprir a falta do Bruno. O Cris tem total condições, a gente está, de novo, podendo contar com o Anderson, que teve uma lesão importante ano passado no joelho. A lesão do Bruno é quase que algo inédito, porque é um atleta que nunca se machuca, mas foi um trauma mesmo. O Judson caiu em cima dele, então teve ali um pequeno estiramento perto da região do ombro, mas em breve ele estará de volta, até porque, olha, até nisso o destino está colaborando. Nós temos um período de recuperação, ele já começou todos os tratamentos que a nossa equipe médica já pensou para ele voltar o quanto antes às quadras. Mas o quanto antes não é acelerar essa volta, porque é uma lesão muscular. Eu não sou médico, mas eu convivi muito com isso. É uma lesão muscular, então todo trabalho precisa ser feito para que esse músculo esteja totalmente recuperado quando ele puder voltar, para que ele não tenha uma recidiva. Está tudo preparado, são riscos que são mapeados desde o início da temporada, estamos sujeitos a isso, e é para isso que treinamos tanto, que os atletas treinam tanto, liderados pela sua comissão técnica. Quando um problema existe, e eles fazem parte, nós temos já condições de lidar com esse problema com maestria. Antônio Lupe. André Heller, nosso campeão olímpico. Sei que a gente está em cima do laço aqui com o repórter CBN, mas eu preciso te fazer uma pergunta. Eu acompanhei 2 jogos brilhantes do Vôlei Renata e você já acabou destacando, e é em cima desses jogos, contra o Cruzeiro, que teve uma virada incrível, venceu por 3-2, e um jogaço contra o SESI Bauru. O SESI Bauru, atual campeão da Superliga, justamente em cima do Campinas, e o Cruzeiro, que recentemente acabou conquistando aí mais um título mundial. Qual foi o fator para que tivesse essa virada de chave, essa virada também no placar do Vôlei Renata contra esses 2 fortíssimos e candidatos ao título da Superliga, André? Poxa, ótimo, Lupe, essa pergunta. Lupe, eu vou só sugerir uma mudança de termo, tá? Até por uma questão mais específica. Não foi nem uma virada de chave, sabe, Lupe? Algumas equipes, e o Vôlei Renata é assim,
treinam tão bem, treinam tanto e construíram uma sinergia tão grande, e de novo é importante dizer que isso é construído, que não são viradas de chaves, já são condições que são esperadas e treinadas. Em momento algum esse time, é uma mentalidade complexa de ser construída, mas em momento algum esse time ele coloca a derrota no radar. A derrota vai acontecer e ainda acontecerão outras, mas o time trabalha tão bem e tanto, com tanta excelência, buscando sempre o seu máximo desempenho, que essas viradas, digamos assim, elas já fazem parte da rotina da equipe e a equipe sabe que isso vai acontecer. Não é que pode acontecer, vai acontecer porque essa condição é construída, é trabalhada. E aí eu volto a dizer para vocês que é isso que me encanta tanto no esporte. A equipe apresenta no jogo, nos jogos oficiais, nas competições importantes, aquilo que faz repetidamente todos os dias. Então essas viradas, digamos assim, Lupe, nada mais é do que aquilo que o time treina todos os dias. André, sempre uma honra, sempre um prazer. Desejo a vocês já boas festas, uma boa virada de ano, que a nossa parceria continue firme e forte em 2025, meu caro. Abraço a todos vocês. Olha só, essa parceria continuará até eu ter 150 anos, que eu já planejei isso. Inclusive, jogarei a Superliga Master em breve e vocês acompanharão. Então, gente, um abraço para vocês. Que delícia reencontrá-los. Obrigado pela parceria. Estou sempre à disposição, 24 horas por dia, 7 dias por semana, para vocês da CBN. Obrigado. Obrigado, André. Grande abraço para você. Agora 11 horas e 33 minutos. CBN Esportes Campinas. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Sexta-feira, 20 de dezembro de 2024. O Banco Central já vendeu 3 bilhões de dólares num leilão extraordinário. A operação faz parte de uma série de intervenções do mercado de câmbio para segurar a valorização da moeda americana. Outro leilão de 4 bilhões é esperado para ainda hoje. Desde o dia 12 de dezembro, a autoridade monetária já injetou 23 bilhões e 700 milhões de dólares no mercado cambial. No momento, o dólar comercial está em queda de 0,35%, cotado a R$ 6,09. O euro vale R$ 6,34, ligeira baixa de 0,03%. A Bolsa de Valores de São Paulo opera praticamente estável, com 121.252 pontos. A Polícia Federal faz uma operação contra o esquema de venda de sentenças na Justiça de Mato Grosso. Segundo a TV Globo, os agentes cumprem mandados de busca e apreensão em endereços ligados a um desembargador. A ação foi autorizada pelo ministro do STF, Cristiano Zanin. Em 26 de novembro, a Polícia Federal cumpriu mandado de busca e apreensão nas casas de 2 desembargadores durante uma operação em Cuiabá. O lobista Anderson Gonçalves, apontado como intermediário do esquema, foi preso. Segundo a polícia, a ação investiga crimes como corrupção, exploração de prestígio e vazamento de informações sigilosas. Ao menos 8 migrantes morreram num naufrágio no mar Egeu. Segundo a Guarda Costeira da Grécia, o capitão da lancha que fazia a travessia perdeu o controle ao tentar fugir de um barco patrulha do país. O incidente aconteceu perto da costa turca. A rota é usada com frequência pelos traficantes que transportam migrantes. No horário de Brasília, 11h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá,
Olá, muito bom dia para você. Bem-vindo ao Manhã CBN. Então, as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas, a rádio que toca a notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h37, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes para falar do futebol de Campinas, meu caro Antônio Lupi. Você quer começar por quem? Pelo Brinco ou pelo Majestoso? Quem é que tá mais agitado hoje? Informações. Hoje tá 50-50. Eu acho que já poucas sextou movimentações. Já. Mas isso é normal, a gente precisa entender. Sim, São dias e dias. Tem dias que serão mais movimentados e dias... Dias de luta, dias de glória, já diria. Dias melhores pra sempre. Você misturou, essa né? se encaixa... Charlie Brown citou Jota Quest. Jota Quest, porque isso se encaixa pros dois times, né? Porque eu vou falar uma situação pros senhores. Eu tô fazendo ali uma pequenina retrospectiva de Ponte Guarani. Meu Deus, hein? Teve um amigo nosso aí que chorou quando veio da Ponte Preta. Principalmente o final. Porque foi lamentável o ano de 2024 para as duas equipes. Aí muita gente fala, é um ano para se esquecer. Eu já acho o contrário. Não é um ano para ser esquecido, é um ano de aprendizado. Porque foram vários erros cometidos, tanto no Guarani quanto na Ponte Preta. E se esses erros se repetirem em 2025, aí, meu amigo, pode começar do zero praticamente, né? Porque não tem mais o que acontecer. Os dois times vão jogar a Série C. Pela primeira vez na história, um derby que tem uma história centenária, vai acontecer na terceira divisão do futebol brasileiro. Desculpa esse pequenino desabafo, mas eu acho que isso... Precisa ficar lembrando assim toda hora? Precisa. Não precisa lembrar, sabe por quê? Porque se eles esquecerem, a gente lembra. É verdade. Então, Chay, precisa ficar lembrando, principalmente Campeonato Paulista, hein? Campeonato Paulista de Ponte e Guarani tem que ser bom para permanência. A tabela da Ponte no Majestoso é muito difícil, hein? Falando isso, não desmembraram ainda a tabela, né? Não, eu acho, não pego, mas a grosso modo aí uma passadolhos, né? Como vocês gostam aí. Esse não é nosso, mas pode usar. É do nosso, Batistão, grande Batista. figuraça. A origem! É a origem. Aliás, um abraço pra ele. Cara. Cara, adversário da Ponte, do campeonato da Ponte que a gente fala, eu acho que ela não vai ter nenhum. Talvez a Portuguesa. Que é SAF, né? Vai saber. SAF, mas o pessoal e o Guarani, mas o Guarani é um clássico, então é improvável, né? Um resultado improvável. É resultado que a gente não consegue, assim, falar, né? Um jogo muito equilibrado. O resto é tudo time grande ou time mais estruturado. E time grande sem torcida aqui, né? Infelizmente, até os cofres aí vão sofrer. Falando em cofres, né? Vamos começar com a Ponte, o Júlio, que tem aí que correr para anunciar um patrocinador também, né? O departamento de marketing é o responsável por tentar achar uma marca, achar uma empresa para estampar ali no principal local do uniforme, que é na parte da frente, né? E outras ações que também são feitas. O antigo patrocinador fez várias ações em redes sociais, até mesmo no próprio estádio Moisés Lucarelli, além de estampar a marca na parte da frente, né, que a gente fala que é a que dá mais visibilidade nos jogos. A Ponte não começa 2025 com um patrocinador principal, e isso é muito importante para um ano onde a Ponte Preta vai ter mais uma vez muitas dificuldades financeiras. Digo isso por conta do rebaixamento da Série B para a Série C do Campeonato Brasileiro. Em relação a reforços, a Ponte ainda negocia e, pelo que a gente tem apurado, vai lograr êxito a situação com o Pacheco, lateral direito, e fica a expectativa, inclusive a gente tem feito convites, né, e pelo que tudo indica vai dar certo, para ouvir os responsáveis por montar o elenco tanto da Ponte do Guarani. No caso da Ponte é o João Brigatti, ao lado do Alberto Valentim, e pelo que foi falado, com pouca interferência do presidente, segundo o que foi dito pelo João Brigatti na apresentação do Valentim, de que forma esses jogadores serão contratados, mas eu tô também ansioso para saber quem fica
e quem sai, porque são vários atletas que foram rebaixados, e o João Brigatti, ele falou muito isso. Ele falou assim, esses atletas ficaram marcados negativamente com o rebaixamento, só que eles têm contrato. Então assim, aí ele volta a usar aquele termo, não tem terra arrasada, não é que ninguém presta. Mas, por exemplo, será que o torcedor vai entender uma permanência de um Luiz Felipe? Uma permanência do Matheus Silva? Jogadores que têm contrato com a Ponte? Eu acho improvável, né? O torcedor, ele... Mas tem contrato, né? Ele fica muito marcado, né? Ainda mais um rebaixamento machuca demais. E os jogadores ficam marcados negativamente na memória dos torcedores. Então, eu acho difícil isso ser anulado. Acho improvável até. Mas é uma necessidade também. Até para medalhões também. A gente não quer criar cenário de espanto, mas o Elvis vai ser cobrado também esse ano, né? É um ano, assim, o próprio Marco, ele fala muito, né, sobre a pressão que existe na Ponte, e é um ano em que a pressão vai ser mais intensa, né, por causa desse rebaixamento. Agora, como que a Ponte vai lidar com a pressão, tendo que apresentar resultados, ela com um time mais fraco que os demais no Campeonato Paulista, né, que é o primeiro obstáculo. A gente falava que, a grosso modo, os jogos da Ponte dentro de casa, como que ela vai chegar aí aos 12 pontos, né? O mágico, esse número mágico que garante a Ponte aí na primeira divisão. Então vai ser um ano terrível. Eu acho que esses personagens centrais do rebaixamento, né, que ficaram marcados por expulsões, por uma baixa produtividade, né? O Matheus pelas expulsões, um jogador truculento, né? Um jogador muito viril em alguns momentos. O Elvis, a condição física dele, né? Que é tema, não tem como fugir disso. Eu acho que o Elvis precisa realmente entregar mais a parte física para a Ponte, ser um atleta de verdade, né? Ninguém tá pedindo para ele virar fininho. Não, ele nunca foi fininho, mas eu acho que ele precisa melhorar fisicamente sim, até porque a Ponte vai precisar demais da qualidade técnica dele. O próprio Iago, né, quando existia a possibilidade do Iago Dias permanecer, mas eu acho que a expulsão do Iago em Goiânia machucou demais o torcedor, até porque a Ponte, até o momento, antes da expulsão, e o Iago também, né? A Ponte fazia um jogo de equilíbrio com o Vila Nova, conseguia controlar a pressão do time goiano, desperdiçando até oportunidades. Então essas coisas ficaram marcadas. Por isso, mesmo esses jogadores com contrato, e a Ponte também não tem dinheiro, de repente, para cumprir uma rescisão, se eles permanecerem e forem utilizados, eles vão sofrer, né? É a consequência de uma má produção, de um rebaixamento para a terceira divisão. O torcedor não vai esquecer. Em relação a novidades, no momento que chove em Campinas, hein? A Nossa, chuva abençoada, chega legal aqui na nossa cidade maravilhosa de Campinas. Novidades em relação a reforços, né? Temos aqueles 7 nomes, o torcedor espera por mais nomes. Ainda não temos uma projeção, né, Lupe, de como a Ponte vai se representar no dia 26 em relação à quantidade de reforços, né? Eu acredito que esses 7 que já estão acertados, a gente tem que ter um certo cuidado, né, para passar essas informações, porque oficialmente a Ponte não anunciou ninguém. A Ponte ela não anunciou nenhum jogador, nenhum atleta ainda foi oficializado como reforço da Ponte Preta, mas já são nomes que estão acertados, e isso dito em entrevista do presidente Marco Antônio Eberlin. Diogo Silva, o goleiro, o ex-Paysandu e Vasco, o Simon zagueiro, que atuou no CRB, o lateral esquerdo Arthur, Água Santa, e que também defendeu o Mirassol, o Maguinho, que é lateral direito, vem do Atlético de Goiás, o Rodrigo Souza, volante, que estava no São Bernardo, o meio Pedro Vilhena, que vem emprestado pelo São Paulo, e o atacante Jean Dias. E nessa lista desses 7 também a gente pode colocar o Pacheco, lateral direito, que vem do rival da Ponte Preta, do Guarani. Mas repito, oficialmente ainda não. Mas acho que no dia 26, mais caras novas devem pintar no estádio Moisés Lucarelli ou no CT do Jardim Olina para realizar exames. A Ponte ela se apresenta no dia 26, exames clínicos, exames físicos, até o dia 30, atletas liberados para as festividades de Ano Novo. E no dia 2, todo mundo retorna para iniciar aí mais forte a pré-temporada. A Ponte, no caso, é para Bragança Paulista realizar a preparação. Bragança Paulista, será que é naquele... Ela fez uma pré-temporada em Bragança 2019.
mas ela fez onde hoje é o CT do Bragantino, do Red Bull O que eu Bragantino. soube é que o Guarani foi pra lá recentemente. É um CT em Bragança que o Marcelinho Guarani tem usou um em Atibaia, que também às vezes alguns clubes usam, né? O Marcelinho Carioca, mas não deve ser esse, senão já seria divulgado, né? Eu lembro que a gente até foi em alguns dias, né, em algumas janelas, para esse CT, e ali já era falado, não, aqui vai ser o novo do Bragantino, que foi oficializado, né, foi apresentado em 2024. Reformaram de forma total ali. Que fica, você passa aqui, você vai por Morungaba, aí você cai numa cidadezinha chamada Tuiuti, e aí depois é Bragança. Na verdade, ele fica em Tuiuti, o CT, mas é uma cidade bem pequenininha. Mas eu acho que não é o mesmo local. Maravilha, 11 horas e 47 minutos. Daqui a pouco o senhor volta com informações do Guarani. Voltamos já. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Atenção para os horários da semifinal do Mundial de Vôlei Feminino de hoje para amanhã. Madrugada de sábado às 4 horas tem Tianjin contra a Praia Clube representando o Brasil. O Conegliano vai jogar contra o Milão. Clássico italiano às 8h30. A final vai ser no domingo às 8h30 da manhã. Então, estamos na torcida para o Praia Clube. Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá, muito bom dia para você, bem-vindo ao Manhã CBN. Então, as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas, a rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Onze horas e 50 minutos. Antônio Lupe, informações do Guarani. Vamos lá, Júlio, informações do Guarani. Deixa eu até pegar aqui essa informação que foi publicada, até dar os créditos, né, para o Lucas Rossafa, dessa negociação envolvendo o João Vitor, que, olha, vai ajudar bastante o Guarani financeiramente. Lembrando, toda a negociação foi feita em dólar. Quanto está o dólar agora, nesse momento? 6,21, né? 6,21, o dólar neste momento. Então vamos lá. O Guarani, pela negociação com o Tokushima Vorts, falei certo? Acho que sim. Tokushima Vorts, time do Japão.
O Guarani vai receber pelo empréstimo do João Vitor O dólar caiu, hein, Fábio Chab? Ah, é, tá Foi pra 6,9. Não, mas aí vocês precisam chegar num acordo. Não, é porque a gente tá falando disso, não é a nossa praia, né, aqui no CBN Esportes. Mas tá complicado do mesmo Falar jeito. de economia, mas é porque isso vai interferir no valor aí da negociação do João Vitor. Exatamente. Gira em torno de R$1 milhão, tá? O valor do empréstimo. Eu vou transformar em reais, mas ela foi feita em... Isso. Em dólar. R$1 milhão. O Guarani recebe pelo empréstimo do João Vitor. Porém, o clube japonês, ele pode pagar mais R$1,5 milhão, tá? Para exercer a opção de compra para ficar com o atleta aí por um período maior. O contrato, ele é válido até 2025, mas o João Vitor tem vínculo com o Bugre até dezembro de 26. Então, é um valor importante para o Guarani, que não vai ter a cota da Série B, porque também foi rebaixado, né? O Guarani também vai disputar a Série C do Campeonato Brasileiro. Então, aí é um bom cenário, é um bom dinheiro que entra. Para um jogador que terminou a temporada em baixa. Ou eu estou falando uma mentira aqui? Não. Ele começou muito bem, né? Mas terminou em baixa. Porque ele teve o grande momento do João Vitor. O grande momento do João Vitor foi na chegada do Louser ao Guarani, onde ele virou titular. Mas, assim como todo time, ele acaba caindo muito de rendimento. Só que pensando nas características, né, Lupe, do João Vitor, a escolha pelo futebol japonês é muito interessante, né? Muito porque interessante. a velocidade é a principal característica mais dele. Rápido, né? Sim. A maioria dos jogadores com a característica do João Vitor se dá muito bem, né, no futebol do Japão. Essa velocidade pode ajudar muito, corrigir algumas coisas, principalmente a finalização, né? Eu lembro até num momento, naquele jogo contra o Mirassol, né? Que ele faz o gol e o Alex Muralha aceita. Era o Alan Al, né? O treinador. Alan Al. E até na entrevista coletiva o Alan falava: João, chuta, perde o medo. Aí ele foi, chutou, foi feliz e ajudou o Guarani na ocasião. Porém, realmente, ele terminou muito em baixa, tanto é que terminou na reserva, né? Pouco aproveitado aí entre os titulares. Mas é um jogador que, pela característica de jogo, ele tem boas possibilidades de brilhar lá na Ásia, hein? Mas isso abre um espaço também para o ataque, né? A diretoria vai precisar ir ao mercado para contratar um atleta com as mesmas ou com características parecidas do João Vitor. Por enquanto, o Guarani tem 4 nomes, né, oficializados, né, jogadores que passaram recentemente: Alan Santos, zagueiro, o Isaac, que é meio-campista, o Gabriel Mesquita, goleiro. São jogadores que já são conhecidos, né, do torcedor do Guarani, mas a tendência também é de mais reforços aí antes do Natal. Ah, e tem também o menino que veio lá do... Ipiranga. Esqueci o nome dele, do Ipiranga. Caio Melo. O Caio Melo, que veio do Ipiranga de Erechim, que vai ser um adversário do Guarani na Série C do Campeonato Brasileiro. Provavelmente aí 12 jogadores, esse número pode chegar a 20, tá? De atletas contratados para a disputa da temporada 2025. Falta alguns nomes, falta a assinatura do contrato, e o Guarani ele trabalha justamente com essa situação de ter o contrato assinado para depois anunciar. E agora pode assinar, não sei se você sabe, virtualmente, né, o contrato, né? Não precisa mais vir aqui. Pode assinar de fora. Por que você tá rindo? Mas aí toda aquela cerimônia, hoje camisa... em dia é tão fácil, né, cara? Ah, é porque você tá acostumado a assinar documento de valor. O último documento de valor que eu assinei foi o contrato do meu aluguel lá no condomínio onde eu moro. Ordem de despesa. E não era virtual, não. Teve que assinar presencialmente. Mas muitos documentos foram assinados pelo fax. Nossa, Sim. mãe. O fax, na minha opinião, aí a gente vai sair do assunto do Guarani. Inclusive, na série do Senna mostra isso, né? Sim. A verdade. carta que ele faz carta, pedindo perdão, mas que não tem perdão nenhum, né? Cara, Será? Aliás, hein? Que série fantástica. Eu tava de molho, eu assisti inteira em 2 dias. 2 dias eu assisti a série. Que produção maravilhosa. Aliás, vamos falar muito sobre isso aí nos próximos dias. Mas o fax, na minha opinião, ela é a maior invenção do homem. Aí depois vem a internet. Aí você fala, o ar-condicionado para quem tem rinite não é uma boa. Precisa inventar um ar-condicionado que não tenha acumulação de poeira para as pessoas que têm rinite. Olha lá. Quem tem rinite? Olha o Zap. Mas estava falando de atacante, é onde o Guarani vai precisar atacar, justamente, né, Carlão? Com a provável saída do Caio Dantas também, agora com o João Vitor. Bruno Mendes também. Bruno Mendes, que não decidiu o futuro. A gente acaba pensando que o Guarani vai ter que atacar essa frente aí, porque é importantíssimo, né?
Exatamente. Vocês estavam falando dos jogos do Carlão. A gente tá falando de fax. Mas vamos voltar para o assunto futebol, que interessa ao toma torcedor essa. ouvinte CBN. Muito de graça. Os adversários do Guarani em casa, busquei aqui rapidamente. Pega o Botafogo Vamos na lá, primeira rodada. é Botafogo. Tem que vencer. O Botafogo deve contratar Gabriel Risso. Lateral. Você foi o destaque do mês, viu, Carlão, da redação? Ah, que lindo. Botafogo na primeira rodada, o Noroeste na quarta. Sei lá, mas acho que... Jogo vencível também. Palmeiras na sexta. Esquece. Água Santa na sétima. Novo Horizontino na nona. O Guarani tem uns jogos bons no Brinco, né? E Velo Clube na 11ª. O Guarani tem jogos bons no Brinco. Depois dá Já tempo da ponte. A ponte é um perrengue. A ponte vai ser complicado. O Santos na segunda rodada, a Portuguesa na terceira, o Corinthians na quinta, o Guarani na oitava, Botafogo na 10ª e o Bragantino na 12ª rodada. Ah, não vai tirar. Três grandes aqui, os né? adversários dela, na realidade, Portuguesa, Guarani e... Santos, Portuguesa, Corinthians, Guarani, Botafogo e Bragantino. Botafogo. Bragantino, e aí vai ter que rachar com o Bragantino, porque Corinthians e Santos, com todo o respeito, é muito difícil. Mas aí depende de alguns fatores. Sim, por exemplo, essa fase pré-Libertadores que o Corinthians vai jogar. A Ponte venceu o São Paulo, né? No Paulistão. Num momento parecido, né? Então, assim, depende também. É isso a gente fala, é bem papo de boteco, né? De repente o campeonato pode começar... A Ponte consegue dar uma resposta positiva, mas a grosso modo, né, levando em conta aí as tradições e tal, Corinthians e Santos é mais complicado. Os outros complicadíssimos também, mas que são equipes que se equivalem, né? Acho que tirando só o Bragantino. a gente sabe que o número mágico para evitar o rebaixamento são 12 pontos, né? Então. E pra somar esses 12, hein, Fábio? 4 vitórias. Parabéns, Carlão de Freitas. A atuação e o empenho foram reconhecidos pelos colegas e você merece todo o destaque deste mês. Olha, funcionário do mês. Ô, Lupe, nossa campanha deu certo. Deu certo. Só vamos torcer pra que não faça a recontagem dos votos. Não chame o VAR. Não chame o VAR. Porque tem coisa errada nisso aqui. Tem coisa errada, né? Mas o que importa é o prêmio. Parabéns, Carlão. Maneira, viu? Quando você for lá. Pelo amor de Deus. Valeu. As previsões apocalípticas de vocês são assustadoras, mas fazem todo o sentido. Será um ano terrível. Verdade. É o Márcio Guilherme de Campinas. Né? Vamos lá, gente. Tem mais otimismo também, né? Não tem como, nessa semana aí pré-natal. Cara, se a gente levar em conta o que os clubes fizeram, é difícil ter otimismo, né, velho? E ainda tô fazendo, as contratações não agradam tanto. Assim, não, as contratações, acho que nenhuma vai agradar, né? O Carlão disse uma situação ontem que eu concordo e muito. O torcedor tem que acostumar que serão contratações nível Série C. Não vai trazer, será que a gente consegue pegar alguém do São Paulo, o Wellington Rato? Não, o mesmo da nossa aqui, um Bruno José, não vai, sabe? Jogador que já tá numa outra prateleira. Você quer ver um exemplo? Tem um jogador que eu acompanho há muito tempo, desde quando ele surgiu no Paulista de Jundiaí, o Mike, atacante, um baixinho, velocista, tava no CRB. Ele fez muitos gols. O Mike Canhotinho. Sim. Ele é um bom jogador. O CRB não ficou com o Mike. O Mike foi embora. É um jogador que é bom. Ele foi pro Água Santa. Por quê? Ele vai jogar uma série, um campeonato paulista, num time que é melhor organizado financeiramente do que Ponte e Guarani. Olha a situação que a gente tá falando, hein? Mas hoje é. Mas vai jogar uma Série D depois. Tá, mas se ele faz um bom campeonato, porque ele vai ser titular no Água Santa. Se ele faz um bom campeonato, ele pega uma Série B. Aí, se ele não fizer um bom campeonato, tudo passa pelo estadual. Sim. Tudo passa pelos estaduais. Se ele não fizer um bom campeonato, ele passa a fazer parte do nosso Série cenário. C. Puxando um pouco aqui pra nossa região também, né, Júlio? Rapidinho, o Ituano anunciou o novo treinador, foi apresentado ontem, não conheço, Vinícius Munhoz. Conheço, Ferroviária, exatamente. Conheço. Estava no Mirassol, agora no Sub-23, fez um brasileiro de aspirantes bom. Vinícius Munhoz. Mas ele onde que ele estava antes? Estava no Mirassol, Sub-23. O auxiliar dele é o Mariano ou não? Munhoz e Mariano. Bom, vamos falar de fax, então. Vamos falar de fax. 4 horas tem arena, né? 4 horas tem arena. Pelo que tudo indica, sim. Tô de volta segunda-feira às 11 horas com o CBN Esportes. Grande abraço a todos. Valeu. CBN Esportes Campinas.